Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales Rosário e hoje nós temos um conteúdo especial para vocês. Se liga depois da vinheta. Então pessoal, como eu disse, hoje nós temos um conteúdo especial para vocês. Nós vamos trazer aqui uma série de vídeos, uma playlist completa sobre Bourdieu, tá ok? Em cada um dos vídeos nós vamos falar sobre um conceito específico desse pensador, tão importante ali para o final do século XX, início do século XXI, e como a sua teoria ela é complexa, ela é densa, se a gente fosse fazer isso tudo num vídeo só, provavelmente algo ficaria para trás, provavelmente a gente não poderia dar tantas atenções assim, e, ao mesmo tempo, iria confundir muito a sua cabeça. Desde já eu quero dizer o seguinte para vocês. Não importa a ordem de gravação desse vídeo não importa muito. Porque para você entender um vídeo, você acaba tendo que entender outro. Porque toda a filosofia, toda a sociologia de Bourdieu, ela está interligada. Os seus conceitos eles estão totalmente interligados. Eu não tenho como falar de hábitos sem falar de campo. Eu não tenho como falar de campo sem falar de capital, eu não tenho como falar sobre isso sem falar sobre violência simbólica e assim por diante. Então, entender uma coisa requer entender a outra. Então, a ordem que você vai assistir esses vídeos não importa muito. O que importa é que você assista todos para entender aí a sociologia, a filosofia de Bourdieu, tá ok? Bem, pessoal, como você já viu na descrição do vídeo, na capa desse vídeo, hoje é o primeiro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre hábitos, tá? O hábito social de Bourdieu, ele é uma teoria muito interessante, muito bacana, que eu vou tentar explicar aqui da maneira mais rápida e sucinta possível. Tudo bem? Vamos lá? O conceito de hábito de Bourdieu advém da ideia de hábito mental, ou seja, como as pessoas aprendem e reproduzem aquilo que elas aprendem dentro de uma sociedade e dentro de uma época específica. Algumas pessoas dentro da psicanálise, por exemplo, e Jung, por exemplo, é uma pessoa que fala muito sobre isso, chama isso de inconsciente coletivo, tá? É aquela mentalidade que você tem e que ela depende muito da época e ela depende muito da circunstância que você está vivendo. A mentalidade de uma pessoa que hoje está aqui assistindo esse vídeo em pleno século XXI, no início do século XXI, não é a mesma mentalidade de uma pessoa que viveu no início do século XX, no início do século XIX e assim por diante, tá? E é muito por isso que o estudo da filosofia e da sociologia acaba sendo muito complexo e difícil. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pegam os conceitos de filósofos, de sociólogos, e se esquecem que essas pessoas viveram um período específico. E não dá para desligar as suas teorias e a importância das suas ideias sem desconsiderando aonde essas pessoas viveram, como essas pessoas viveram e quais eram as importâncias daquele momento para aquelas pessoas. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito bem pensada, muito bem elaborada. Eu não tenho como separar a ideia e o pensador do momento histórico em que ele viveu. Isso também acontece na literatura e isso também acontece em várias áreas do conhecimento, tá? Não significa que uma pessoa que escreveu um livro lá no século XVI, esse livro não seja relevante e importante. Porém, algumas reflexões e adaptações ao nosso tempo precisam ser analisadas e pensadas também, tá? Porque isso daí é fundamental. E o hábito social, ele envolve muito isso, tá? Inclusive tem um trecho aqui que eu quero ver com vocês, que é o seguinte, ó. Trata-se de uma aprendizagem de como perceber o mundo e atuar nele, tá? O hábitos é a experiência social incorporada às nossas mentes. Experiência social. E isso quer dizer a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, o estilo de vida que a gente tem, os nossos interesses, as nossas visões políticas, religiões, tudo isso faz parte desse hábito social. Esse hábitos que está dentro do campus. Inclusive,
Vou fazer um videozinho aí sobre, vai ser o próximo vídeo, inclusive, aqui dessa playlist, a questão do campus, tá? Inclusive eu vou já deixar aqui o cardzinho aqui do lado para você já ir lá e assistir também. Então, o campus social, ele vai identificar muito desse hábito. E uma coisa muito importante, muito relevante de se pensar é o seguinte: nós, quando estamos vivendo em sociedade, nós vivemos em várias instâncias sociais diferentes. As pessoas do trabalho, as pessoas da família, as pessoas do convívio religioso, enfim, as pessoas dos compromissos de lazer, né, os seus vizinhos, enfim. Cada grupo desses é uma instituição social diferente, né? E você se comporta de maneira diferente a todos eles. Você não se comporta da mesma maneira na igreja e na escola, ou no trabalho e com a família. Então, cada tipo de situação, cada tipo de instituição, ela requer um comportamento diferente, hábitos diferentes, o que vai interferir na linguagem que você utiliza, na roupa que você veste, nas coisas que você fala, da maneira que você se expressa e assim por diante, tá? Então a gente tem que observar muito toda essa questão do campus, para a gente identificar o hábitos que está sendo praticado ali dentro, tá? Então, o hábito social, ele é isso. Ele é a maneira que a gente entende o mundo ao nosso redor e como que a gente devolve isso a partir da nossa linguagem, da nossa roupa, do nosso estilo de vida, do nosso gosto e etc. Tudo bem? Então, essa é a visão sobre hábitos. O hábitos, ele é muito parecido, ele não é a mesma coisa, mas ele é muito parecido com a ideia de inconsciente coletivo na visão do Jung, tá? Onde a sociedade, ela tem um pensamento, e um pensamento que interliga todas as pessoas que convivem sobre aquelas regras, sobre aquela cultura, sobre aquela religião e assim por diante, tá? E uma vez que a gente adentra uma sociedade, seja porque a gente se mudou para ela, ou seja porque a gente nasceu nela, quando a gente começa a entender todas essas questões, a gente começa a criar a nossa mentalidade. Então, o campus, ele interfere diretamente no hábitos que nós temos, que é a maneira que nós nos apresentamos à sociedade. Tudo bem? Olha aí, ó, os hábitos são sempre construídos em um indivíduo dentro de um campo, né? Detendo alguns capitais. Capitais que também vai ser um outro vídeo que vai estar aqui nessa playlist. Você pode ir aqui no cardzinho que você vai encontrar ele lá. Tudo bem? Então, para você ter um determinado hábito, você precisa de alguns tipos de capitais, tá? Ou seja, o capital, e eu vou explicar isso no vídeo sobre o capital, ele envolve essa coisa de você ter uma determinada notoriedade ou autoridade dentro de um determinado grupo social. Talvez porque no trabalho você seja o chefe, talvez porque dentro do grupo religioso você seja visto como um líder, como uma liderança, enfim. E talvez porque dentro de uma universidade você seja visto como um intelectual. E assim por diante. Então, cada campus vai ter o seu capital. E dentro desse capital a gente vai desenvolver os nossos hábitos, tá? Então, esse hábito social seria justamente isso. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre o hábitos, né? Bourdieu mostra como as pessoas são construídas e ao mesmo tempo constroem o campo social no seu dia a dia, em uma verdadeira interdependência com as estruturas sociais. É por isso que ele usa o termo agente para se referir a todos nós. Nós somos agentes desse campo social, né? Nós somos os agentes desse hábito social. Indivíduos ou pessoas, de fato, atuam cotidianamente na sociedade. Ou seja, nós somos agentes sociais. Nós estamos atuando na sociedade
a todo momento e de toda forma, né? A partir do momento que você está vendo essa aula, você está atuando de uma maneira e eu atuando de outra. Então, isso sempre vai girar e sempre vai dar sentido a esses conceitos que são os campos sociais, os capitais, os diversos tipos de capitais e ao hábitos, que vai ser construído a partir dos capitais e a partir dos campos sociais. Deu para entender? Bem, pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários e, dependendo dos comentários de vocês, eles alimentam bastante aí o nosso canal, entendeu? No sentido de que, dependendo daquilo que você fala, vai virar um conteúdo a ser debatido, a ser colocado em discussão aqui no nosso canal, tudo bem? Eu espero você até o nosso segundo vídeo dessa playlist, que vai ser sobre campos, tudo bem? Um grande abraço para vocês e até mais.